Du, obrigado por aceitar o convite de estar nesse trabalho comigo. É um projeto que eu inscrevi no PROAC para fazer um espetáculo solo e convidei você, a Juliana Moraes e a Beatriz Sano para compartilhar a experiência de criação de solo de vocês. E nesse momento que a gente está vivendo, que é a pandemia, e a gente não pode se reunir, a gente decidiu transformar o projeto nesses vídeos, nessas entrevistas, que eu acho que também cumprem a função de compartilhar os procedimentos de criação, né? Então, eu te agradeço muito por ter confiado e ter estar junto aqui fazendo isso, tá? Oi. Obrigado. Um grande prazer estar aqui também, entendeu? Abrindo. Você é um querido, a gente se acompanha já faz uns anos aí, né? Faz acho que uns Muito 10 anos mais. Então, mais. é isso. E tamo junto, mesmo separado, né? Separados, né? Que delícia. Né? Bom, eu queria começar então te perguntando como que você começou? De onde vem? Como é que Como você que eu... começou a dançar? Onde a dança te chamou a atenção? Como é que é o começo de tudo? Bom, acho que meu encontro com a dança ele já começou um pouco conflituoso, assim, né? Foi através da minha mãe mesmo, né? Minha mãe, ela tem uma história que ela sempre quis ser bailarina, né? Mas ela não teve assim um apoio mesmo do pai dela, que é o meu avô, da mãe dela, que é a minha avó. Então foi algo reprimido mesmo nela, né? E aí ela me me conta que quando eu nasci, ela teve coragem de começar a estudar dança, assim, de praticar dança como um hobby mesmo, né? Então, ela primeiro colocou minha irmã, né? Que a minha irmã ela é mais velha que eu. E aí, depois, quando eu tinha uns 5 anos, 4 anos, ela começou ela a dançar. E ela me levava para os ensaios, para as aulas, e eu hoje, assim, até hoje, acho que eu consigo sentir uma sensação que eu já me apaixonei ali pela dança mesmo, assim, de ver os ensaios, de ver aqueles corpos dançando e depois de ver as apresentações de fim de ano. Então essa foi o minha primeira descoberta mesmo que existe dança quando eu era pequeno. E você tem Aí um primeiro contato de. Fez aula? não. Aí eu era meu grande sonho também ali já, tipo, fazer aula, falava assim, por que eu não posso? E aí o meu pai veio assim, super como um repressor mesmo, assim, de que não, menino não dança. Então acho que é aí que
teve talvez um dos maiores conflitos mesmo, né? Que ele me via dançar e ele dava escândalos, falava que não, que isso não é coisa de homem. E eu lembro que eu tinha que eu reproduzia bastante as danças que eu via nos ensaios da minha mãe, das apresentações, e para ele não. Então, para mim, já de início, assim, da minha vida, a dança já foi algo proibido mesmo, assim, né? E que eu não podia dançar. E aí eu, como criança, tipo, lembro que eu dançava bastante escondido e na minha cabeça eu era ela, mulher, eu era menina, então eu me fantasiava, tipo, só de colocar uma camiseta mesmo na cabeça, já me sentia ela. Então nesse nessa imaginação de ser ela, eu podia dançar para mim mesmo, né? Então sempre foi algo muito escondido mesmo, assim, né? Super reprimido mesmo, né? E você E chegou a fazer algum trabalho com esse alter ego feminino em algum momento? Eu nunca vi um trabalho seu. ainda não, sabia? É algo que eu penso muito assim, em que eu e que eu até penso que eu tive raiva de ser menino, assim, na infância mesmo, né? De não me aceitar assim mesmo. Até hoje eu me pergunto mesmo se, não sei, acho que talvez quando eu era criança, talvez eu tive uma tendência também trans, assim, de querer me mudar mesmo, né? Desse gênero que eu vim. Mas ainda não criei nada sobre, assim, entendeu? Até acho que uma hora sai, talvez. É, eu acho que a criança também nessa hora ela não tem essa dominação de gênero, né? Assim, ela é a gênero mesmo. Você sabe identificar qual é o seu primeiro momento, assim, pensando agora eu quero ser um profissional de dança? Na minha adolescência, eu ja- jamais achei, assim, pensei que a dança poderia ser uma profissão mesmo, assim, né? Eu não nasci em família de artistas que estão no ramo meio das artes. Eu estudei em escolas que não me proporcionaram uma educação artística mesmo, né? Então, para mim era impossível até os meus 19 anos. Não, até 21 anos. E eu acho que eu comecei a pensar nisso, né, quando eu entrei pro grupo da KZTCia, né, que eu na época tinha 21 anos. Foi em 2005, né? Então aí ali que eu comecei a ver que poderia sim ser uma profissão, né? Antes da Kay,
você fazia aula, esse primeiro contato com a companhia caiu? Eu acho que eu passei assim uma boa parte da minha adolescência até os 18 anos, talvez, tipo, não lembrava mais que a dança existia, assim, só nas festas, enfim, né? E nessa época, né, de ter que escolher uma profissão quando eu tinha lá uns 18 anos, né? Acho que eu entrei numa grande crise mesmo, assim, acho que num estado de tristeza profunda mesmo, e hoje eu acho que também foi um período de viver também um pouco, quer dizer, é, viver o luto da perda do meu pai, né? Que meu pai morreu, tipo, eu tava com 14 anos, mas acho que eu senti mesmo quando, nessa época mesmo, né? 18 anos, assim, né? Então, ali eu tava um ser doente de cama e aí foi mais uma vez minha mãe que me lembrou assim, você é do corpo, da dança, acho que você é das artes e não da publicidade, porque na época eu estava bastante pensando em entrar mesmo no ramo da publicidade. E aí isso foi uma pum, assim, nossa, será dança? Aí eu comecei a pesquisar mesmo cursos, né? E aí eu na época eu encontrei mesmo Centro Cultural SP, Oswald de Andrade, aí eu comecei a frequentar apresentações de dança também. Então, acho que a partir desses cursos, né, que eu comecei mesmo a estudar dança e ver que era isso mesmo, que era uma coisa que estava super incubada em mim, né? E aí logo já no meu primeiro ano já tipo criei meu primeiro solo, assim, que se chamava Saídas, né, que foi em 2004, né, isso. E assim, foi através de um convite de uma amiga minha que estava produzindo uma festa underground e ela me convidou para fazer uma apresentação ali, né? E eu super topei. Na época eu estava fazendo aulas no Centro Cultural São Paulo, e aí eu, tipo, conversei com o Marcos Bragato, que na época ele era o coordenador de dança ali, e ele me cedeu o espaço ali para os meus ensaios, né? Então acho que foi a primeira vez também, depois de muito tempo, que eu não
dançava mesmo sozinho mesmo, né? Assim, de criar algo, né? Você E acha que esse ambiente underground te influenciou ou é uma coincidência? Você frequentava esse ambiente underground, festas? frequentava bastante festas underground, raves, sou da época das raves, da música eletrônica, no comecinho aí, né? Uhum. E, enfim, acho que mas foi uma experiência difícil, né, ali, né, de apresentar uma performance que na época chamava Saídas, que era uma questão bem íntima minha, assim. Eu lembro que eu estava encoberto com um pano preto, meio esburacado, aí bem assim, literal mesmo, né? Eu ia aparecendo a mão, aparecendo outra mão, aí de repente aparecia a cabeça, depois aquilo ia tipo quase um nascimento, assim, um renascimento mesmo, né? E Uhum. naquela dança eu misturava, assim, tudo que eu estava estudando de dança também, assim, colocava balé com danças brasileiras, maracatu, Uhum. frevo, colocava também ginástica olímpica, que eu fui atleta durante 10 anos também, né, antes da dança, quer dizer, antes de recomeçar na dança, né, então era uma performance assim, né, tipo, tinha ali uma dor, um renascimento, Uhum. e, e eu fui escorraçado ali, né? Acho que foi uma. Lembro até hoje, assim, né? Que as pessoas ali da. Festa. Isso, Queria que você fosse fé, embora. queria que eu fosse embora, queria que o som normal Sai daqui. voltasse mesmo, sabe? Sai Claro. daqui, chega, Que claro, eu raiva. entendo elas, Totalmente. super entendo, Eu te mas expulsaria. e para mim foi bem duro, assim, né? Mas ao mesmo tempo eu enfrentei elas, essas pessoas me vaiando, então aí eu ia bem na cara delas mesmo, batia o carão ali, Você faria entendeu? de Então, novo uma performance num ambiente underground? talvez sim, mas aí eu iria. Acho que hoje eu tenho talvez mais recursos, assim, né? De realmente pensar o que é Ah, esse ambiente, enfim, né? esse recurso só pode ter vindo pela experiência do passado também, né? Claro, mas eu acho que Certo. os estudos, eles também ajudam bastante, né? Você ainda frequenta esses ambientes hoje em dia? Hoje em dia, Festas underground, festas de eletrônico, ou mudou? fala mais festa underground hoje, né? Acho que é meio tudo. Sim, eu super gosto de dançar nas festas. Acho que é mais um lugar também para encontrar pessoas, dançar, celebrar, É. beber Eu tô te uma. fazendo essas perguntas porque o meu trabalho tem a ver com festas underground que eu tô pesquisando agora, né? Então, por isso que eu também aproveitei esse gancho para te perguntar isso, assim, para ver Mas como a vai. eletrônica me influencia bastante. Eu sou um
apaixonado, então vira e Eu mexe também. eu vou, assim, entendeu? Uhum. Vou, adoro. O tema dessa conversa, lá atrás, quando eu tinha pensado da gente fazer a presencial com as pessoas, né, é também relacionado ao projeto que eu tenho, com esse projeto que eu inscrevi, né, no PROAC, que ele chama Solo, Autonomia, Independência Criativa, ou Independência Criativa e Autonomia, enfim. E você é um artista que trabalha nessa linhagem de solos. Você foi para essa condição porque você entende que o ambiente te botou nessa condição, você fez uma escolha consciente dessa condição, não, não quero trabalhar com outras pessoas, ou tem a relação com a cadeia economia que a gente vive de dificuldade de se produzir um trabalho em grandes grupos, o que te leva a esse solo? Esses solos realmente te trazem autonomia, independência criativa? Como você vê essa composição de frase aí? Tá? Eu acho que no começo foi bem in- intuitivo mesmo, assim, né? Acho que eu comecei a fazer solo, né? Acho que me deu essa, acho que quando eu vi os primeiros solos da minha vida, assim, tipo, eu vi do Ângelo Madureira, eu vi também solos do Wagner, Schwartz, aí vi também é, Luiz de Abreu. Então foi numa época que eu estava descobrindo assim a dança e eu já tinha feito um solo intuitivamente, e aí ali eu vi, assim, olhando mesmo profissionais, artistas que estão ali, né? Eu acho que me deu um ânimo, assim, sabe? Uma vontade de perseguir isso e de entender também a dança no meu, no meu próprio corpo e, ao mesmo tempo, já não comecei assim querendo ser um coreógrafo, diretor, né? Trabalhar com pessoas, porque eu acho que não sei, acho que era uma necessidade de entender mesmo como que eu processo a dança no meu corpo mesmo, né? Como eu me entendo aí, né? Seus trabalhos, você começa eles de onde? Você começa de um tema, você começa de um corpo, você começa de um filme, você vai para a sala sozinho? Como é o procedimento de criação desse solo? Você tem uma equipe em torno, ou você cria primeiro e depois chama uma equipe para colaborar, ou você já parte de colaboração inicial? Como é esse ir para a sala de ensaio para criar um solo, não necessariamente sozinho? Você vai sozinho, vai acompanhado? Então, eu acho que acho que eu criei um hábito também de ir para o estúdio sozinho. Eu acho que esse hábito também começou bastante quando eu entrei para a universidade, né, nas artes do corpo, PUC. E, e ali eu, quer dizer, eu entrei na universidade justamente porque ali era um espaço de que tinha estúdios, que tinha um espaço físico, né, para usar, né, Uhum. e também os professores. Então acho que ali eu comecei assim a ir
sozinho mesmo para o estúdio e começar a perceber que o estar só me ajudava e até hoje me ajuda bastante para pensar assim, né? Como, sei lá, eu penso bastante assim que a dança também é uma ação de pensar mesmo, de colocar Uhum. em dia, enfim. Mas eu acho que cada trabalho eu começo de um jeito, assim, né? Mas raramente, assim, eu já começo com um tema, título. Eu até um grande conflito meu, assim, né? Porque eu acho que eu não sou um artista de grandes ideias, assim. Gostaria até, né? Acho que eu, acho que eu faço parte mais dessa natureza de artista que vai descobrindo um tema, as ideias na Uhum. ação mesmo, né? Na própria ação. E eu sou um ser bastante dançante, sabe? Assim, Uhum. então eu gosto também de dançar, né? Então aí ali que eu vou nessa própria ação, acho que vai me surgindo ideias, Uhum. temas, palavras, questões, enfim, né? Você tem influências que te perseguem, assim, livros, autores, cineastas, coreógrafos, que você fala, nossa, é engraçado, que desde que eu tenho 19 anos, até agora tem esse autor, eu sempre volto nesse autor, eu sempre volto nesse lugar, e ele sempre ainda continua me alimentando. Ou quais são as suas metodologias atuais, assim? Você tem uma metodologia atual ou, tipo, não, eu sigo minha intuição e vou no que eu quero? Bom, claro que acho que durante a vida, né? Acho que a gente faz mesmo, eu faço diálogos com autores, coreógrafos, às vezes quando eu entro no estúdio eu me sinto que eu estou incorporado no Kazuo, sei lá, ou na Ana Interrese, ou na Kei Saval, ou na Beatriçano, ou enfim, né? Isso acho que sim, né? E eu também gosto bastante de ler mais filosofia, assim, né? Então, não sou um expert, né, de filosofia, mas acho que sim, autores. Mas o engraçado que acho que teve uma grande fase da minha criação, né, como os trabalhos Canto 2007, entre Contenções 2008, Como Superar o Grande Cansaço 2010, Homem Torto 2013. Acho que aqui esses quatro trabalhos, acho que acho que as
questões desses trabalhos, acho que são a minha própria vida, assim, os meus próprios buracos, as minhas crises, acho que acho que olhar para minha existência, tipo, quase também uma análise, uma dor em gestos e também, sei lá, acho que sou bem inspirado também nas coisas que acontecem na minha vida mesmo, né? E aí eu tô criando. A gente está agora nesse sistema pandêmico, com um sistema político decadente, apoio aos artistas mais ainda em decadência, né? Mas eu acho que ele atinge, esse contemporâneo nos atinge nesse momento de formas diferentes. Você está criando alguma coisa nesse momento? Você, com tudo isso, se sente ativado a descansar e se retirar um pouco, ou isso te estimula a falar, não, agora é que eu quero mais ainda enfrentar como essa loucura toda e criar? Como essa pandemia te atinge nesse momento e se você vê, por exemplo, uma mudança muito grande no pós-pandêmico, porque pensar que os sistemas vão mudar, esse novo normal vai trazer uma outra forma de se relacionar com o público ou não também, mas você tem uma projeção para esse pós-pandêmico em relação ao que agora está acontecendo e no pós-pandêmico, assim, você vê isso alteraria a sua dança? Tipo, nossa, não faz mais sentido eu dançar desse jeito, tem que ser outra coisa. Isso te atinge de que forma, assim, esse momento em que a gente está vivendo? Bom, acho que eu passei por muitas coisas, né? Acho que a gente está aí isolado já faz desde o final de março, estamos em julho, então acho que eu passei por bastante coisa, assim, né? E eu acho que no começo da pandemia me deu um grande medo mesmo de o que vai acontecer, né? E ao mesmo tempo recebi um convite do Museu da Língua Portuguesa para criar uma performance mostrando o espaço novo ali, que eles acabaram de construir, e ali eu estava querendo me silenciar, assim, não sei, para para refletir mesmo, né? Mas ao mesmo tempo eu não, ali eu não tive tempo desse silêncio, né? Então eu criei ele pro museu, assim, eu criei uma dança ali que eu entrei num museu super, quer dizer, óbvio, vazio, né? E também como pensar ali como coreografar aquele espaço grandioso só eu, né? Enfim, então eu fiquei bastante ocupado assim no primeiro mês, né? Depois, depois acho que eu me dei uma encasuada mesmo, assim, né? Acho que, não sei, acho que eu e o povo da minha casa, né? Que eu moro numa casa coletiva, são
eu, Alisson, a Amaral, Beatriz Sano, Bruna Sano, Chico, Label e mais duas crianças, né? Ali, assim, foi um momento de me reconectar e entender as pessoas que, que eu que eu estava junto, assim, né? Porque a nossa casa se reconfigurou, assim, entrou duas crianças, Chico, então ali foi, eu também assim estava bastante ocupado, né? E ao mesmo tempo me sentindo um pouco não conseguindo me expor muito, assim, tipo, já começar a me gravar dançando, ou participar de lives, ou criar própria live, não sei, entendeu? Eu não me deu isso, assim, né? Porque também ali a casa estava bem ocupada, né? E ali e a Beatriz Sano com a Bruna, elas falaram, então a gente tem que começar a vender comida mesmo, né? Então aí a gente começou a se debruçar nessa ideia mesmo, né? Para conseguir pagar as contas mesmo, né? E também proporcionar o melhor também para as duas crianças, né, que estavam ali, que estão ali na nossa casa, né, e elas também, então fiquei bastante no mundo também delas, das crianças, de entender o que é isso, né, e aí depois eu comecei a sentir, assim, muita falta, assim, do meu namorado mesmo, né, que, tipo, mora em Salvador, que inclusive hoje estou aqui. E, enfim, aí vim para Salvador, estou aqui faz um mês e meio, né? E aqui, tipo, descobrindo, aprendendo a amar também, não sei, né? E não sei, acho que a minha vida foi bem está bem intensa, assim, né? Então, às vezes o trabalho tá ficando um pouco de lado, não não de lado, né? Porque a gente é artista, né? A gente está o tempo todo ali pensando, né? Eu acho que eu mantenho uma prática corporal, sim, né? É o que me dá vitalidade. Aprendi a fazer bolo, sei lá, tô, putz, tenho, acho que a gente me sinto, sim, me percebo num rolo compressor também, né? Porque a gente percebe como nós artistas somos frágeis, assim, né? E como nossa profissão ela é frágil mesmo, ela então dá bastante angústia, assim, né? Do que de como continuar mesmo, né? Às vezes eu perco totalmente o sentido. Acho que eu agora estou num momento
momento que eu não sei o que propor, assim, não me vem ideias de ódio, eu quero dançar isso, quero fazer aquilo. Tô bem ainda, tô me respeitando um pouco nesse lugar do não saber mesmo, assim, sabe? E também me sentindo que tudo bem também de não estar tão ativo, né, nas redes, enfim, né? Mas enfim, e também agora há pouco eu recebi também um convite da Usha Xavier. Xavier, que é tipo uma ótima, que eu amo, querida, que ela tá com um projetinho que é tipo a partir de uma brincadeira de uma criança que a gente vê, né, que a mãe gravou e aí eu recebi como que essa brincadeira, o que essa brincadeira te sugere para dançar, entendeu? Então eu fiquei essas semana passada meio debruçado assim de como dançar uma, sei lá, como de uma brincadeira de uma criança me vem assim gestos, movimentos. Então ao mesmo tempo, sei lá, acho que a dança me me move ainda, entendeu? Não é algo que eu já também pensei nesses tempos aqui. Acho que eu vou parar, fazer outra coisa, não sei, não me adequo muito bem a ficar me gravando, também não me deu um impulso de abrir cursos online, Uhum. porque me dá também receio também de passar algo que a pessoa do outro lado pode se machucar, fazer errado. Aí eu fiquei meio, puta, melhor não, acho que é bem, não sei, acho bem complexo, assim, né? Assim, eu tenho ouvido bastante pessoas, assim, desde antes da pandemia, né, que faz yoga online, né, que a pessoa começa a ter dores que fazem mal, assim, né? Tipo, dor no joelho, blá, blá, blá. Então, Claro. acho que então me preocupo com isso um pouco, né? Não sou também contra nada isso, mas é uma coisa de que como professor assim também eu gosto bastante de ver, de tocar, acho que faz sentido isso, né? E talvez e também estou pensando também em talvez como fazer também uma aula que talvez seja mais básica, talvez, entendeu? Também estou nesse processo de pensar e não manter talvez a complex, complex, complexidade, Uhum. né? Minhas aulas de antes, que precisava assim, de olho, toque, falar, ó, isso não, isso sim, bababá, arará, né? Então são várias questões, né? Agora o mundo pós, não sei, assim, acho que a gente está nesse país aqui que é uma desgraça ao mesmo tempo, né? E acho que a gente vai talvez voltar a abrir no ano que vem, assim, mais, né? Acho que até numa
parecer uma vacina mesmo. Acho que vai ser meio isso, assim, né? A gente não sabe, assim, né? Então, acho que isso angustia bastante a gente, né? Não sei como que você está fazendo, Ri. Eu tô com esse trabalho, né, que a gente está fazendo essas entrevistas, que é um solo, em que eu Já é consegui, ajuda, que já, hã? que já ajuda também, né? Já Porque você tá. ajuda. Exato. É um solo, mas eu, quando decidi fazer esse solo, ao contrário, eu decidi que eu queria uma equipe comigo, assim, eu sabia que eu ia querer uma equipe. Eu gosto de ter esse momento que é sozinho e junto, sozinho e junto, sozinho e junto. Então eu já tinha essa consciência. Então é um solo, mas que já envolvia uma equipe, Carol Cantelli, Dani Moraes, Aline Santini, Lourenço Rebetes, o Fábio, que são as pessoas que já iam me auxiliar criando o trabalho de alguma forma. Né? E aí vocês, né, Du, Ju, Bia, que me estimulariam com essas conversas também, assim, né? Então eu já sabia que eu queria uma galera comigo, assim, né? E aí com a pandemia, a secretaria permitiu que a gente alterasse os projetos, então as conversas que seriam presenciais, eu estou fazendo essas entrevistas, e o solo, que seria um espetáculo de palco, eu mudei para uma mídia, a gente está fazendo um filme. Então Ótimo. eu estou gravando aqui em casa esse filme. E estou escrevendo projetos e pensando. O que eu estou fazendo nesse momento é acompanhar. Eu estou menos acompanhando o presente e pensando mais no pós-pandêmico. Assim, eu tenho lido textos, filosofia também, todos os textos da N-1, que vem me estimulando muito a pensar o que é depois, assim, para a gente não ficar nessa treva do atual, assim, né? Porque essa treva parece que a gente não tem muito como resolver. Tem que ir vivendo ela, porque eu não tenho o poder político, eu não tenho o poder da vacina, eu não tenho esse poder nenhum. Então são outras pessoas que podem resolver isso. Eu posso reivindicar, eu posso colaborar, eu posso fazer essas coisas, mas eu não tenho o poder em si. Então eu tenho tentado pensar o meu, assim, o que eu posso fazer no micropolítico, que é o que está em torno de mim, né? Então, assim, teve esse momento parecido com você, assim, de pensar em desistir, de olhar para a profissão e falar, meu Deus, que é isso que a gente escolheu? O que é ser artista? O que é viver nessa incoerência, nessa fragilidade total, sem reserva de dinheiro, sem ganhar grandes fortunas, sem ter segurança nenhuma, porque a gente também não tem convênio, não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem vale-refeição, não tem carteira assinada, que não tem home office. Que home office? Home office do quê? Né? Então, assim, estou tentando pensar, mas assim, eu acho que eu tenho uma coisa própria, assim, que eu sempre trago para a luz, assim, apesar de estar nesses momentos, eu sempre fico pensando, gente, eu preciso ir para a luz, eu preciso ir para a luz, não vou ficar nesse lugar aqui, não. Então, eu acho que eu venho pensando isso, assim, e aí pensando o que é esse... Eu venho pensando que o entorno vai mudar muito as nossas relações, então que não adianta muito a gente querer determinar. Eu não acho que nós temos que prever o pós-pandêmico, mas sim entender o que o coletivo pensa de pós-pandêmico, assim, inclusive a produção artística. A gente não ficar enfiando espetáculo no público. Entender como que a gente se dialoga com esse público. Entendeu? Será que o público quer voltar para dentro de uma sala de teatro? Ou será que o público quer muito voltar para dentro de uma sala de teatro? Como que esse público quer também? Assim, como que a gente se comunica com eles e permite essa troca também de afeto mesmo, assim, né? De espaço. Será que não é voltar para dançar na rave, entendeu? Assim, será que é voltar a dançar dentro de uma sala? Será que alguém quer ver alguém dançando? Ou o que eles querem ver dançando também? Porque eu acho que não dá para ficar impondo só danças assim, né? A dança, ela faz sentido para mim se a gente conseguir conectar com isso tudo que está acontecendo. Ter vacina, não ter vacina, ter salário, não ter salário. Eu tenho visto tantas entrevistas porque a gente realmente se coloca nesse... É muito questionável para mim esse lugar da radicalidade do isolamento. Porque eu venho conversando com pessoas e percebido que tem pessoas que não conseguem viver com esses R$ 600 do auxílio emergencial. Entendeu? Assim, eu conversei com uma pessoa que falou isso. Falou, olha, eu sou cabeleireiro e eu não corto cabelo há 3 meses, 4 meses, estou com 3 aluguéis atrasados, ganho R$ 600 do governo e eu tive que pedir para minha namorada fazer uma compra de supermercado para mim porque eu não tinha condições de comprar comida.
Então, assim, é complicado a gente falar desse isolamento, porque a gente pode falar de um isolamento de privilégios mesmo, assim, quem pode estar de home office, quem pode, não sei. Então, eu venho pensando um pouco sobre isso, assim, né? Como a gente, quem somos nós, para onde iremos, onde estamos e para onde vamos, né? De uma situação ainda que me permitiu ter esse lugar de estar contemplado num edital nesse momento. Eu imagino que outros artistas estejam em situação muito mais complicada do que a minha. Estou contemplado num edital, estou podendo trabalhar nesse momento, que acaba daqui a pouco, conseguir transformar as minhas ações em outras ações, posso estar nessa reflexão. É um momento difícil, angustiante, sim, porque daqui a pouco esse edital acaba e eu não sei o que será no futuro, mas ainda tenho essa condição de estar podendo estar no meu apartamento, pagando meu aluguel, podendo fazer a minha compra de supermercado, ter a minha internet que me permite, que tem muita gente que não está podendo nem ter isso nesse momento, né? Está isolado mesmo, me permite ter outras pessoas, a comunicação com outras pessoas. Então ainda tem um momento muito bom, mas angustiante de pensar nesse pós, assim, né? Mas escrevendo projetos, mandando, falando com as pessoas, tentando entender o que fazer depois, não me entregando a essa treva aí. Não tô na treva. Tô na luz, Não, no caminho da luz. ótimo, ótimo. Du, Sim, amor, metodologicamente, o teu sim, trabalho, quando a gente vê, parece um caos. Assim, sim. você fala, meu Deus, é um caos esse trabalho, mas é óbvio que é uma grande mentira, né? Assim, dá para ver que ele é totalmente, o caos é organizado de alguma forma. Você trabalha na improvisação, na coreografia, nenhum dos dois, uma mistura dos dois, tem uma metodologia, uma linha, uma dramaturgia, como é que você trabalha a organização do espetáculo? Bom, eu acho que eu crio uma base de movimento, assim, para cada trabalho. Tipo, a partir da improvisação, sim, né? Acho que uma prática de improvisar, talvez, algo que está me pulsando, às vezes, né, nesses trabalhos antigos atrás, né, entre contenções, vai, sei lá, eu colocava em Cat Power, né, e ela me fazia dançar muito. E aí, Uhum, essa repetição de dançar a Cat Power foi me vindo entre contenções, né? uhum. E aí achando partituras de movimentos mesmo, né? E aí, mas eu acho que aí eu coreografo em tempo real, digamos, né? Porque, sei lá, eu busco sempre quando eu vou entrar em cena também esquecer o que eu já fiz, assim, deixar a experiência o mais tempo real possível, assim, como se alguém estivesse pensando ali aquelas coisas naquele instante ali, que é uma mentira, mas eu acho que é um jeito de me colocar sem querer reproduzir o que eu fiz ontem, sei lá. Você acha que esse procedimento, você acha que esse procedimento poderia ser chamado de uma ficção da ficção? Talvez sim, uma ficção da ficção, talvez sim. Ou também eu estava pensando, né, que não sei, talvez também não sei, porque eu venho
também pensando que muitos gestos aparecem muito quando eu estou em relação com o público mesmo, né? E que talvez essa relação com o público essa intenção me ajuda tipo, a parecer gestos ou movimentos que me surpreendem, né? E talvez surpreendem o outro também. Então, como assim, eu penso também em como sempre deixar zonas de não saber mesmo, assim, não controlar tudo. Claro que isso é impossível, né? Quando a gente está em cena, não é que a gente está no descontrole, mas acho que aqui a gente está numa refinada inconsciência, eu acho, né? Dá uma refinada mesmo, porque a gente está meio com uma intenção a em tudo, e é uma vida ou morte, né? Uhum. Tem algum dos trabalhos que você gosta mais, que você se identifica mais, ou que você acha que é o eixo, assim, que você fala, isso aqui é bem eixo, os outros são deslocamento dessas questões, ou como é a relação afetiva com eles? Algum que você odeia, fala, nunca mais apresentaria, ou tem algum que você faz ainda até hoje, você fala, nossa, faz há 10 anos esse trabalho, eu ainda gosto de fazer, não consigo me desprender dele. Bom, bom, acho que os meus trabalhos que eu gosto e que eu repito já há anos, assim, eu gosto bastante de apresentar o Entre Contenções, que é de 2008. Ele me dá um prazer grande, assim, também parece que eu consigo voltar um pouquinho, sentir um pouquinho daqueles meus tempos começando em dança, tudo, né? E, enfim, Entre Contenções me dá bastante prazer. Ele já foi apresentado em vários contextos, vários países, diversos públicos. Ele eu gosto bastante de repetir ele, aí, quer dizer, repetir sempre reatualizando, digamos, né? E acho que como superar o grande cansaço talvez é o meu preferido, mas ao mesmo tempo ele é um dos mais duros, difíceis de ser executado, assim, ele requer um pré-ensaio bastante intenso, ele é um trabalho que dói o meu corpo, que eu vou ali no meu limite, que eu acho que toda hora eu posso ter um infarto, morrer ali. Então ele é um trabalho que é bem limite mesmo, né? E que eu também apresento ele todo ano a alguém. Você tem medo de morrer em cena? Eu acharia que eu iria achar lindo. Eu já acho que talvez seria No no estilo cansaço. Cacilda Becker. Eu, eu não tenho medo e esse trabalho já me levou a quase vomitar em cena, quase desmaiar em cena. Ele vai bem no limite mesmo, né? E eu gosto, mas ao mesmo tempo não me dá tanto prazer assim ao dançar. Ele é mais duro, assim, né? Eu preciso me preparar bem antes, né? Então, é uma preparação antes quase atlética mesmo, né? O teu E, trabalho. hum, Desculpa, pode falar. e sei lá, o homem
torto talvez ele tá no entre contenções e como espero, o grande cansaço. Ele não é, ele me exige bastante, sim, mas ao mesmo tempo e também já apresentei ele bastante. Então, sei lá, são lugares conhecidos, bastante, assim, né? Conhecidos. Eu acho isso gostoso também, de você dançar algo que você conhece, Se apropriou. mesmo se apropria e mesmo tentando esquecer também, né? E aí ser não uma reprodução sempre, mas sim ser algo que está acontecendo ali no tempo real, né? Então esses três trabalhos, eles são bem importantes para mim, e ao mesmo tempo acho que eu estou em outra fase, né? Eu acho que eles têm bastante, eles carregam bastante, talvez numa época que a dor me conduzia muito também, uma dor existencial, não sei, acho que agora talvez esteja mais não tão devoto, talvez, na dor, entendeu? Tô mais vendo ela de outro jeito, assim, né? Então, aí, depois disso tudo, vem o título em suspensão, que que ele não parte de um grande conflito interno ou alguma coisa assim, né? Ele já vai para outras coisas, assim, né? Enfim. Ó, eu tenho 4 perguntas e a gente tem 15 minutos, hein? Vamos aí. Vamos lá. Mais rápido. Eu queria te perguntar uma coisa que era assim, tipo, eu assistindo o teu trabalho, acho que eu vi todos. Acho que não, todos não. Não vi o Saia e não vi o título em suspensão ainda. Mas vi uma grande parte. Tem uma coisa interessante para mim, que toda vez que eu vou te assistir, parece que eu sinto um transe, assim, um xamanismo no seu trabalho. Você consegue entender esse lugar? Você se coloca, você se pergunta sobre esse lugar de sagrado, assim? Em cena, esse espaço sagrado, esse tempo sagrado nesse momento. E em relação a isso também me parece que eles não têm um rompimento de quarta parede. A maior parte dos trabalhos são bem interiorizados, assim, né? Ele não tem esse jogo objetivo com a plateia, de convidar ela a entrar em diálogo, mas sim de observação. Como é isso para você? Tá, eu acho que esse espaço sagrado, acho que eu cultivo na minha vida, entendeu? Acho que não sou parte de nenhuma religião, mas ao mesmo tempo acho que sim também. Budismo, candomblé, acho que eu tenho práticas sim de agradecer, de fazer as minhas meditações, acho que de buscar um melhoramento de si, assim, né? Eu acho que Uhum. de um tentar se olhar, fechar os olhos, como trabalhar aí, né? Também acho que experimentar outros modos de inconsciência mesmo, né? Acho que quando eu danço, acho que acho que é um dos únicos momentos quando eu danço para o outro, quando eu danço e sei que estou sendo assistido, acho que é um dos únicos momentos que eu percebo que eu vou para uma ultra inconsciência e ao mesmo tempo uma liberdade, talvez, de fazer o que eu quiser, não sei. Uhum. Acho que tem meio isso também, né? Uhum. E eu acho que são
trabalhos bem íntimos, assim, que mostram uma intimidade, uma fragilidade, sim. E aí por isso também que eu gosto e é bem e são trabalhos também com bastante detalhes também, né? De pequenos gestos de olho, de mão, de blá blá, de, sabe, boca, de pé, sei lá. Então acho que eu tento prezar o público perto mesmo, né? E que veja isso assim, num zoom quase, né? Se der. Certo. Enfim. E você já tem um trabalho absolutamente reconhecido autoral. Dá para ver que é uma busca de autoconhecimento. Toda essa nossa conversa, ela leva para isso, facilmente de entender. Você deseja ou consegue ou projeta é, substituir-se nos trabalhos, por exemplo? Eu penso sobre isso, sim, mas ao mesmo tempo eu acho quase impossível, assim, porque esses trabalhos são bastante assim em relação à minha constituição corporal, assim, não Uhum. sei. E eles não são totalmente partiturizados, mas ao mesmo tempo daria para compartilhar procedimentos, não sei, acho que talvez sim. Então é algo que eu ainda que está em suspensão, assim, não sei mesmo te responder se sim ou É. não. A gente acha que não usa uma metodologia que poderia ser usada, advinda da música, que é o replay mesmo, assim, sabe? Eu acho que a gente poderia, para os solos, eu acho que poderia ter um pouco disso, assim, a Lady Gaga que lança uma música da não sei quem, a Sandy que gravou a música da Ivete Sangalo, a gente poderia ter um processo também, um procedimento que é pegar uma partitura de alguém e recolocar no corpo de outra pessoa, assim, né? A dança não tem muito isso, a não ser no balé clássico, mas é uma outra coisa, né? Eu digo quando a gente tem uma autoria mais individualizada nos trabalhos, assim, talvez seja uma. E você tem vontade de ter uma companhia, dirigir coletivos, para ter muita gente em volta, assim, ir à frente, como procedimento atual, assim? Super, 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 super. Acho que é uma coisa que, assim, faz desde 2014, né, que eu tenho coordenado residências onde eu tô, tipo, coordenando e experimentando esse papel de estar mesmo de fora, né, e olhar, né? Acho que me dá bastante prazer olhar. Acho que o olhar os corpos, as pessoas, né? E sim, 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 sim. E ao mesmo tempo também como trabalhar com o outro, né? Porque isso que, que agora assim, nesse momento político está super complicado, assim, a gente não pode nem se encontrar, né? Você imagina, enfim. Mas eu acho que também como proporcionar aos dançarinos condições maravilhosas de trabalho, né? Uhum. Então, tipo, cair nos mesmos mecanismos de exploração que a gente vive nesse mundo, né? Porque eu também já dancei bastante em grupos, companhias como dançarino, né? E, e, a, e às vezes eu me sentia bastante também. A gente é um pouco operário, assim, claro, né? Mas eu acho que é muito mal pago, não tem muitos recursos, o dinheiro é curto. Então, mais isso que me dá um conflito, assim, né? Eu Uhum. tenho vontade, assim, e as minhas experiências de residência, eu tava amando trabalhar com 30 pessoas. Então, tipo, ter
coletivos grandes, assim, Ah, é sabe? uma Tipo, delícia. 30 mais, assim, entendeu? Mais coreografia assim. Mas não sei, agora estou num momento que não sei se isso, né, para onde vai, assim, não estou escrevendo projetos, não sei. Então, Du, me fala uma coisa. O que é dança para você? Eu acho Du, que a dança para mim são várias coisas, né? E a dança é como você, a dança para mim é tipo ao mesmo tempo como quase eu posso fazer uma posso pensar também que é como você tá com o outro, com seu parceiro, com amor seu, assim, que às vezes eu odeio, às vezes eu amo, às vezes eu quero, às vezes é o todo sentido para mim, às vezes não tem sim, sentido se esvai. Acho que é uma em construção, assim, é um trabalho hoje, antes já foi tipo quase um salva-vidas, talvez a dança lá atrás ela talvez me livrou dos remédios psiquiátricos, acho que ela me dá vitalidade, acho que dança celebração, é o encontro, acho que a dança é um lugar também para eu pensar, acho que eu fico pensando também, né, que é uma profissão bem assim bem específica e maravilhosa, né? Porque a gente ao mesmo tempo quando a gente está na ativa mesmo, né? Acho que a gente é uma das únicas profissões que tem que dar esse espaço de movimentar os problemas, transformar as questões, as angústias. Acho que a dança promove circulação mesmo. Não tem o suor, ao mesmo tempo une com algo que é saudável, que é um se abrir a um cuidado de si, né? Acho que a dança ela também tá aí também, né? E enfim, mas ao mesmo tempo, como é um trabalho, é super, às vezes é super maçante, às vezes você não quer, às vezes você não tá afim, às vezes dança, acho que o trabalho do artista realmente não é fácil. Às vezes a gente se sente bastante só, ninguém muito entende o que a gente faz, enfim, acho que a dança me trouxe muitas coisas, assim, ela me fez viajar bastante, conhecer bastante culturas, a dança pela dança também eu encontrei meu namorado que eu tô hoje, foi uma a apresentação em 2017 que eu fiz aqui em Salvador. A dança ela vai me proporcionando encontros de vida, assim, né? Então, dança também me ajuda a falar, sempre foi assim, gestos para sair uma palavra. Acho que a partir da minha gagueira também eu entendo como eu danço também e como as duas coisas estão
juntas, unidas. Enfim, acho que a dança é bem importante para mim, assim. Mas eu tenho pensado bastante nesses tempos de pandemia, que a dança, ela pode ser uma prática também, ela é uma das práticas, acho que não necessariamente precisa de dispositivos, assim. Então eu tenho pensado bastante nisso, né? E desde o dueto que eu tô com a Beatriz Sano, que a gente está construindo, e até também a dança no museu, e até também essa pequena dança que eu fiz para a Usha, eles têm algo assim, se o mundo explodir, não tiver mais dispositivo, eletricidade, não tiver mais som, não tiver meio nada, se sobrar o corpo, som, ritmo, a dança ela sobrevive, assim, né? Acho que é uma. Tô bem nessa, pensando assim, nessa ancestralidade, assim, da Uhum. dança, da onde que ela vem, surgiu, e eu acho que ela, se tiver um som, e aqui, ó, dá para fazer algo, assim, dá para dançar e propor coisas, né? Tô ultimamente dançando sem música para tipo investigar isso. Tô precisando sons da minha voz, coisas, entendeu? Então, para uma coisa da buscando mesmo, não, acho que investigando essa precariedade mesmo. Se não tivesse nada, acho que tem meio isso, né? Acho que eu tô Continua, né? isso, tá? Que ótimo. Du, queria te agradecer muito, dizer que Obrigado. para mim é super importante essa conversa você, com você. Você para mim é uma referência tanto de artista como de pessoa que para mim não se descola. Eu acho que acompanhando você e te conhecendo um pouco, sei que é de uma integridade absurda assim. Então, te admiro muito e te agradeço por essa conversa, com certeza. Vou lembrar disso durante bastante tempo, assim, de agradecimento mesmo dessa generosidade. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Tudo. Obrigado, viu? Obrigado. Beijo, fica bem e a gente já se vê assim que der. Assim que nos Tá. vacinarmos. Sim. Beijo. Tchau.